Graça e paz aos ouvintes do canal Herdeiro de Deus. Amados irmãos, eu quero falar nesse momento, são 20 horas e 27 minutos, e eu estava vendo a notícia de que a Coreia do Norte lançou mais um míssil hoje. E aí recebi um vídeo de um irmão, de um pastor, e eu não sei bem se ele é pastor, mas ele teve um sonho e nesse sonho ele viu esconderijos subterrâneos e saídas de aviões, e ele supõe que a terceira guerra mundial, ela pode acontecer nesse tempo que nós estamos. Mas o que eu quero trazer aqui sobre a terceira guerra mundial, eu já falei, eu acho que esse é o terceiro vídeo que eu estou fazendo e vou continuar fazendo, porque a palavra de Deus, ela tem que ser colocada em primeiro lugar. A palavra de Deus é o próprio Deus falando, então Deus não mente e a palavra de Deus não falha. Logo, ela se cumpre. Então eu quero ler aqui, antes de entrar no assunto propriamente dito, no livro de Jeremias, quando o Senhor diz a Jeremias, no capítulo 1 e o versículo 12, ele diz assim: Disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Meus amados, o que eu percebo é que o emocional das pessoas superam o que a palavra de Deus diz. Por que eu digo isso? Porque quando as notícias estão acirradas, quando as notícias estão bombando na internet, bombando na televisão, dessas ameaças, míssil para lá, ameaça de guerra para cá, de ataque, aviões se deslocando para a Coreia, a Rússia se deslocando para a Coreia, meus amados, gera nas pessoas e até nos cristãos uma sensação de que nós estaremos aqui quando a terceira guerra mundial explodir. Eu torno a dizer com muita segurança, e eu posso até errar, mas eu vou colocar a palavra de Deus, eu não vou colocar a minha palavra. O Senhor vela pela sua palavra para cumpri-la. Então, no livro de Apocalipse 6, e os versículos 3 e 4, nós temos a abertura do segundo selo. Meus amados, o segundo selo, ele só é aberto depois do primeiro. E o primeiro selo traz o anticristo, traz o surgimento, traz a revelação do anticristo ao mundo, trazendo o seu arco sem flecha, que é uma falsa paz, estabelecendo uma paz entre os árabes e os judeus, porque certamente haverá um conflito lá na área do Oriente Médio, trazendo um acordo entre os árabes e os judeus para que haja estabelecimento dessa falsa paz pelo anticristo, dando início aos 7 anos da tribulação. Se o ataque a Israel, Gog e Magog, será antes do arrebatamento, não sabemos. Se será depois, também não sabemos. Alguns acham que será depois, porque Israel vai habitar seguro com a paz estabelecida pelo anticristo. Outros acham que será antes.
porque através disso virá esse acordo. Eu particularmente não quero opinar, mas fico com a minha opinião de que pode haver um conflito na região do Oriente Médio ali, que vai levar o anticristo a sentar com os árabes judeus e fazer esse acordo. O que eu quero trazer é sobre a Terceira Guerra Mundial. A Terceira Guerra Mundial não irá acontecer. Eu digo Terceira Guerra, não estou falando de conflito dos Estados Unidos ameaçar a Coreia de atacar, da Coreia lançar um míssil. Ela pode lançar míssil todo dia. E os Estados Unidos ficar olhando, ficar ameaçando e ficar nessa. Se acontecer algum conflito entre eles dois, vai acontecer um conflito isolado entre eles dois e de repente vão sentar na ONU ou vai se fazer algum acordo. O que eu quero falar, meus amados, em relação à palavra de Deus, é que a Terceira Guerra, que é a abertura do segundo selo, não acontecerá enquanto a igreja estiver aqui. Então eu tenho a segurança, o mundo todo pode não ter, mas eu que creio no que Deus disse a Jeremias, que vela pela palavra dele para cumpri-la, e que Apocalipse revela que o segundo selo só é aberto após a saída da igreja, os selos só serão abertos depois do arrebatamento, as trombetas só serão tocadas após o arrebatamento e as taças serão derramadas após o arrebatamento. Ou seja, os selos, as trombetas e as taças só entrarão em evidência após a saída da igreja. Então, temos que ficar tranquilos, mesmo havendo toda essa ameaça, toda essa parafernália, todo esse terror que está se vivendo no mundo, com a ameaça de guerra nuclear, com a ameaça do líder da Coreia de trazer guerra nuclear, de explodir suas bombas nucleares, eu não estou nem preocupado. Por quê? Porque a palavra me revela. Então eu não posso ficar com o sonho de um fulano que acha que o sonho dele, a guerra vai explodir, porque o sonho dele se conjectura que mostrava uma guerra. Se mostra essa guerra que vai ser depois do arrebatamento. Eu estou falando de Terceira Guerra Mundial. Terceira Guerra Mundial. Não é 2, 3 países entrar em guerra. Terceira Guerra Mundial são vários países que entram em guerra. E Apocalipse 6:3 diz assim: quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem. Saiu outro cavalo, vermelho. Vermelho é morte, é sangue, é guerra. E ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra. Então veja que uma paz será estabelecida. Quem vai estabelecer essa paz? O anticristo. O anticristo vai estabelecer essa paz. E a paz é tirada quando é aberto o segundo selo. E aí a paz é tirada da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Aí é guerra. Os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Então, essa grande espada que é dada ao cavaleiro do cavalo vermelho, essa grande espada é a Terceira Guerra Mundial. Grande espada é uma grande guerra. Grande guerra é a Terceira Guerra Mundial. Só vai acontecer após a saída da igreja. Então, todos esses alarmes, todas essas notícias, e fica aquela ansiedade, aquela expectativa, pessoas comentando, vídeo sendo lançado de que a Terceira Guerra Mundial pode acontecer a qualquer momento. Não vai, meus amados. Não vai ser só rumores de guerra que Jesus falou. Mas não vos atemorizeis. Jesus falou isso. A gente se esquece do que Jesus falou. Jesus disse: ouvireis de guerra e rumores de guerra. Mas não vos assusteis. Não vos atemorizeis. Porque é mistério, é necessário. Mas ainda não é o fim. Não é que o fim é o arrebatamento. Ele falou do fim se referindo ao fim que é lá no final do milênio. Porque o fim só se dará no final do milênio. O arrebatamento não é o fim. Então,
Muita gente ele sabia que quando ouvisse essas guerras e rumores de guerra, ia achar que era o fim do mundo. E na verdade não é. O fim do mundo não é guerra nuclear, não é a grande tribulação, não é fim do mundo. Por quê? Porque são os juízos de Deus. Jesus vem para restabelecer o seu reino aqui na terra. O mundo não vai ter acabado. Ele vai só reorganizar a terra que estará destruída, muitas destruições catastróficas por conta dos selos, por conta das trombetas e das taças que serão derramadas. Mas o fim só será no fim do milênio. Então, trazendo para a terceira guerra mundial não acontecerá. Meus irmãos, guardemos isso. Fiquemos tranquilos. Deixa vir notícia, vídeo, o que for de canais, de TV, se dizendo que a terceira guerra vai começar. Não vai começar. Com Trump e o Kim Jong-un, que é o líder da Coreia, eles não vão entrar em guerra a nível mundial. Eles podem entrar em guerra entre si. Mas terceira guerra, essa daqui de Apocalipse 6 e 3 e 4, do cavalo vermelho, que é após o arrebatamento, que é após a saída da igreja, não acontecerá. Eu fico com a palavra de Deus. Eu fico com o que Deus disse. Eu velo pela minha palavra para cumprir. Deus não é mentiroso, meus amados. Deus não é um homem. Deus não mente. A palavra dele não pode falhar. E se Apocalipse mostra que o segundo selo, que é a abertura do segundo selo, com o cavalo vermelho, onde os homens se matam uns aos outros e é dada uma grande espada, e é tirada a paz da terra, então isso prova que essa paz estabelecida, a terra não estava destruída com terceira guerra mundial, com guerra nuclear. Se essa paz vai ser estabelecida e vai estar tudo bem, momentaneamente, isso prova que esse segundo selo, quando for aberto, estará havendo um processo de falsa paz mundial. Vai estar tudo aparentemente bem. Então não vai ter terceira guerra antes da igreja sair. A terceira guerra é após o primeiro selo, com a abertura do segundo selo. Então fiquemos com a Bíblia, fiquemos com a palavra, fiquemos com o que Deus diz. E não com as notícias. Aí é muita notícia de terceira guerra. Terceira guerra é só o que tem na internet. As pessoas se esquecem de falar a palavra de Deus. As pessoas esquecem de falar, de buscar trazer palavra de libertação, palavra de restauração, palavras que venham mudar os corações, que venham tirar as pessoas do caos, que venham tirar as pessoas das mãos de Satanás, que venham levantar os caídos, que venham renovar, que venham edificar a respeito da volta de Jesus, que venham edificar a respeito dessa esperança. Porque Jesus nos prometeu. Finalizando, Jesus em Lucas 21, ele prometeu. Ele disse que haveria homens que desmaiariam de terror pela expectativa das coisas que sobreviriam ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então os poderes do céu vão ser abalados, mas a igreja não vai estar aqui, porque aqui no versículo 20 e 36 ele promete: vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar. Então nós vamos escapar dessas catástrofes, dessas guerras nucleares que sobrevirão ao mundo nos 7 anos de tribulação. Então nós vamos escapar de todas essas coisas que tem que suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Então nós vamos escapar através do arrebatamento. Então nós não temos que estar esperando terceira guerra. Nós não temos que estar na expectativa de que vai explodir o mundo com a bomba nuclear. De que esse líder da Coreia vai, junto com o Trump, entrando em guerra, acabar o mundo e matar milhões de pessoas. Isso não vai acontecer, meus amados. Isso não vai acontecer. A igreja está na terra. É a salvação desse povo. A igreja, enquanto estiver aqui, nós estamos seguros. Glorifiquemos a Deus enquanto a igreja estiver aqui. Para esse povo não morrer. Para a humanidade não entrar em um colapso. Enquanto a igreja estiver aqui, Deus está protegendo o seu povo. Deus está detendo que esses homens destruam a terra, façam tanta destruição com bombas nucleares, com armas nucleares,
com toda essa parafernália de arsenal nuclear que nós estamos vendo aí da Coreia, dos Estados Unidos, da Rússia, da China. Várias nações ali. Pode se encaminhar para lá, todo mundo. Eu, particularmente, estou tranquilo. Que não vai acontecer enquanto eu estiver aqui, enquanto a igreja. Eu sou igreja. Eu sou igreja do Senhor. Eu creio na minha salvação. E eu creio que o Senhor vem me buscar. E eu creio que Ele vai me tirar daqui para eu escapar da terceira guerra mundial, da grande tribulação, da tribulação de 7 anos, do segundo selo, do primeiro selo, do quarto, do quinto, do terceiro, do sexto, do sétimo, das trombetas, das taças. Eu creio que eu não estarei aqui. Que o primeiro selo só será aberto quando a igreja do Senhor sair. Então eu estou tranquilo. Não haverá, terminando, concluindo, não haverá terceira guerra mundial enquanto a igreja do Senhor Jesus estiver aqui. Ponto final. Eu fico com a palavra de Deus, eu fico com o que Apocalipse diz, eu fico com o que Jesus diz em Lucas 21:36, eu fico com o que Deus disse a Jeremias, que vela pela palavra dele para cumpri-la. Amém, meus amados? Não terá guerra mundial. Mundial não, pode ter conflito isolado, como teve o ataque dos Estados Unidos à Síria. Mas terceira guerra, nível mundial, como a primeira, segunda guerra, que o mundo todo entrou em guerra, não vai. Não vai, meus amados, porque se entrar, atinge até a igreja. E Deus não vai deixar, o Senhor Jesus não vai deixar a sua igreja aqui na terceira guerra. Ele levará a sua igreja e aí a terceira guerra vai explodir. Vai explodir depois da saída da igreja, logo em seguida. Deus abençoe você. Essa é a minha palavra, que eu creio que essa palavra vem de Deus, porque eu estou me baseando na Bíblia, não em notícias, não em TV, não em vídeos, não em sonhos, nem em visões. Estou me focando na Bíblia, na palavra de Deus. Amém, meus amados? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.